A nossa saudação a você que acompanha a Canção Nova neste instante. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Nós começamos o Além da Notícia da noite de hoje. É um tema especial, bastante delicado, importantíssimo e atual. Nós não poderíamos deixar de abordar essa temática aqui em nosso programa. Vamos falar no Além da Notícia de hoje sobre a violência no ambiente escolar, que tem atordoado, atormentado, preocupado a toda a nossa sociedade, especialmente quem agora tem filhos em idade escolar, certamente está com uma inquietação no coração. Quem atua no campo da educação, certamente também está convivendo agora, nestes dias, com uma preocupação, com um certo temor e com um certo assombro também. O que será do futuro? No futuro agora, próxima semana, próximos dias, próximos meses, com essa onda de violência que a gente tem visto e com este surgir a cada dia de casos de tentativas de ataques em escolas. Sem falar dos lamentos e das dores provocadas pelos últimos acontecimentos. Pois bem, é a proposta do nosso programa. Aqui abordar hoje a dramaticidade dessa temática. E para isso, eu convidei pessoas muito queridas, muito especiais, que têm se dedicado também a este tema de uma forma e de outra, e são realmente especialistas que hoje vão poder aqui iluminar para nós o presente. E eu peço a Deus também o futuro. Então, quero receber com muito prazer nesta noite aqui, vou começar pela senhora que está presente aqui em nosso estúdio, doutora Patrícia Maretti, psicóloga com experiência em atendimento individual e grupos nos hospitais Universitário de Brasília e Militar. Coordenou um grupo com ênfase na valorização da vida com pacientes de automutilação, tentativas de autoextermínio. Participou da elaboração e criação e implementação do programa de prevenção ao suicídio no Exército Brasileiro, faz palestras no Brasil e no exterior sobre valorização da vida e prevenção ao suicídio. Mais uma vez, a senhora está aqui conosco e eu agradeço imensamente. Obrigado, doutora Patrícia. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos. Espero que hoje a gente consiga falar de uma forma tranquila e bem elucidativa dos acontecimentos que estão acontecendo e ajudar aquelas pessoas que estão, né, sejam as escolas, sejam os pais, amenizar o coração, porque eu acho que o coração de todo mundo está bem complicado. Então, a gente entender esse processo todo. Eu percebi sua prontidão imediata quando eu fiz o convite para estar aqui. Por quê? Claro. É um tema que me aflige também, né? Além de psicóloga, eu sou mãe, né? E a gente está convivendo e a gente está vendo as crianças cada vez mais ansiosas por conta desse processo todo. Até porque, por mais que a gente tente esconder esse assunto delas, elas estão recebendo, né? Estão vendo na televisão, estão recebendo via WhatsApp, via quem tem celular, né? E acaba que eles acabam comentando uns com os outros, mesmo os pequenos, e acaba tendo essa tensão. Tem uma tensão no ar aí, né? E a gente não pode deixar de comentar, de falar e de tratar sobre esse assunto. Muito bem, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu também recebo aqui, cumprimento com muito prazer, um amigo de longa data, desde o programa Caixa de Ferramentas da Jornada Mundial da Juventude no Brasil. Ricardo Chagas, boa noite, seja bem-vindo. Mas deixa eu fazer a devida apresentação, né, Ricardo? Olha, é consultor educacional, palestrante sobre mídias, segurança virtual, segurança familiar, uso da tecnologia na educação e comportamentos do cidadão contemporâneo, é pesquisador da infância e juventude, escritor, colaborador da revista jurídica de circulação nacional Consulex, acompanha mães e crianças da Associação Anjos de Realengo, no Rio de Janeiro, que sofreu também com um massacre naquela escola em 2011, não é? E é criador também da Escola Digital Disciplina e Curso Livre. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Que bom estar aqui e poder ajudar de forma multidisciplinar nessa tarefa que a sociedade está tão ávida por resposta, né? Uma honra estar aqui, prazer revê-lo. Nós estamos gravando este programa nesta noite de terça-feira, que vai ao ar agora na quinta-feira. O Ricardo já esteve comigo no programa da Rádio Canção Nova, agora à tarde, em Rede Nacional, o programa Tarde Especial, e já falamos dessa temática no rádio.
muitas pessoas já me deram retorno em poucas horas agora do quão impactante foi ouvir tudo que a gente conversou no rádio. Vamos trazer aqui agora para a televisão nesta noite, né? Mais uma vez, obrigado. E eu quero cumprimentar também uma querida amiga. Ela não está aqui, mas está também, lá na cidade dela, em Jaú. Sou um admirador do trabalho que ela faz nas redes sociais, sobretudo na orientação de pais, de mães, nas abordagens diversas que faz, devido a uma inteligência muito especial e uma preocupação e cuidado com as nossas crianças e adolescentes. Doutora Juliana Felipe é neuropediatra com experiência em neurofisiologia clínica, atuando no setor público, privado e ministrando aulas e palestras. Também é influenciadora digital com canal no YouTube, onde aborda os mais diversos temas. Tive a oportunidade de conhecê-la ano passado aqui nesta mesa, doutora. A senhora está aí na sua casa hoje e nos atende também com muito prazer. Muito obrigado, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Ronaldo. Uma boa noite a você, a todos da Canção Nova, a todos que estão assistindo esse programa e aos colegas que, como bem disse o Ricardo, a gente vai poder conversar um pouquinho a visão de cada área sobre esse assunto que hoje é tão urgente, né, que se fale. No meu programa de rádio, eu convido a senhora constantemente, porque vejo que a senhora tem uma dedicação, uma preocupação constante com essas temáticas que a gente vai abordar e com essa temática que a gente vai abordar aqui hoje. A senhora já faz abordagens no seu canal do YouTube. Extrapola até a sua área de neuropediatria, mas não foge dela também, não é, doutora? Na verdade, a neuropediatria acabou abraçando muito a medicina do comportamento, né? E a gente acaba vendo muitas questões psiquiátricas e muitas questões hoje em dia sociais e familiares, acredito que até em maior peso do que tudo mais. E foi motivado por isso que eu resolvi abrir um canal de orientação para tentar ajudar, para tentar alertar, para tentar abrir os olhos das pessoas a procurarem ajuda e não terem preconceito de buscar um profissional da saúde mental e quem quer que seja para ajudar seus filhos e as famílias. Olha, eu quero aqui já deixá-los livres para a gente aqui conversar um com o outro, interromper o outro quando quiser, e falar e ajudar na reflexão um do outro. Mas já quero fazer aqui uma pergunta básica nesse início de programa. O que está na raiz dessa problemática hoje da violência que nós temos praticada nas escolas, praticadas pelos nossos filhos, não é? E por alguém que já passou pelas escolas e ficou com alguma marca negativa. O que está na raiz disso? Vou deixar essa pergunta básica aqui a vocês três. Na verdade, penso que falta valor, né? Eu acho que a gente está vivendo numa sociedade em que as famílias estão se destruindo, né? Quando se fala assim, são os nossos filhos que fazem. Cadê os pais que muitas vezes não sabem onde que os filhos estão mexendo, qual o site que eles estão utilizando? O que está acontecendo com esse meu filho? Está faltando religiosidade, está faltando amizades profundas. A gente está tudo muito superficial, o mundo está muito superficial e as crianças estão percebendo isso. Né? É muito mais, você vê, sentar numa lanchonete, todo mundo mexendo no telefone, a gente está perdendo essa capacidade de estar interagindo e está ensinando para aqueles jovens uma capacidade de resistência à frustração, uma capacidade de aceitar o não, né? De aceitar o bullying ou até de reagir a esse bullying. Né? No sentido, você não precisa matar, né? Você não precisa entrar com raiva da professora. Até um parênteses, eu tenho uma colega que é professora e recebe caderno no rosto quando ela chama a atenção. Caderno. O aluno vai e bate o caderno. Cadernada. No rosto, porque ela deu uma nota que ele não entregou o trabalho e ele dá zero. E ele vai e dá uma cadernada. Então, assim, são coisas que você diz até que ponto isso não está faltando educação. Eu acho que as pessoas estão terceirizando as coisas. Uhum. Né? E as coisas estão tomando um vulto em que daqui a pouco não se controla mais. Problemas comportamentais, problemas falta de comportamentais, valores, comportamento, falta de família, falta do contato. E ainda veio a pandemia, né? Esses joguinhos, esse videogame que está 24 horas, que eu digo, eu tenho um de 10. Se deixar, passa o dia inteiro no videogame. A pandemia potencializou a individualização. Sim. Ricardo, vamos lá. E para você, com toda a tua experiência também.
E aproveitando o ensejo da própria pandemia, né, houve muito discurso de que alguns setores passaram a dominar as ferramentas, o que é uma grande falácia, né? Dentre eles a própria educação, né, que se viu ali ali no corner mesmo, pressionada, e os professores começaram a afirmar e as escolas começaram a afirmar que dominavam as ferramentas, e a gente sabe que na prática, obviamente, isso não aconteceu. Muito pelo contrário, as ferramentas passaram a ser incorporadas como material didático hoje, o celular, o tablet, sem que houvesse de fato uma preocupação com as consequências desse acesso. Inúmeras famílias que evitavam, inclusive, que as crianças tivessem acesso à tecnologia, compraram, quase que se renderam desesperadamente, com medo do filho não participar, né, do cronograma educacional, e por conta disso hoje estão acarretando esse acesso indiscriminado aí, sem supervisão alguma, até porque para você supervisionar você tem que ter o mínimo de conhecimento daquele conteúdo. Como é que você vai supervisionar o que você não conhece? Né? Então, inúmeros pais têm essa dificuldade hoje por conta acesso massivo da ferramenta, que muitas vezes é melhor do que do próprio pai, e um não ganho educacional dentro do pátio escolar do uso da ferramenta. Acesso indiscriminado à internet, não é? Indiscriminado. E hoje uma falta também de força, eu diria, uma falta de autoridade dos pais em controlar os filhos. Os pais são um dos usuários dependentes das novas tecnologias, né? Então a gente chama até de analfabetismo social. A criança passa tanto tempo olhando para a tela que quando ela levanta o rosto, ela não sabe identificar se alguém está com raiva dela, está triste com ela, se alguém precisa da ajuda dela. A empatia, a austeridade são ferramentas que não existem nessa geração, unicamente por conta das horas massivas que se tem conectadas às novas tecnologias, que geram, sim, dependência tecnológica, e é um campo aí fértil para que aliciadores façam o que estão fazendo hoje, acarretando esses inúmeros massacres ou tentativa dos mesmos nas escolas. E a ansiedade também, né? Eu acho que também a ansiedade gera neles, porque não sabem lidar com tudo isso. E a ansiedade é fruto da ferramenta, sim. né? A ferramenta gera essa ansiedade. Doutora Juliana, nós já entramos aqui numa seara que a senhora já refletiu bastante em suas redes sociais, o perigo das telas. Mas vou deixar livre para a senhora fazer já a sua abordagem inicial, se não quiser tocar ainda nessa questão do perigo das telas. Não, eu penso assim, Ronaldo, o comportamento agressivo é inerente a todas as espécies, em maior ou menor grau, desde que o mundo existe. E ele é maior em vigência de alguns estados emocionais ou doenças mentais, quer seja depressão, esquizofrenia, N doenças que a gente pode vir a citar depois. Mas a agressividade, ela parte da onde? Ela parte da frustração, né? Eu não estou satisfeito, eu não estou grato, então eu sou agressivo. Ou porque eu estou privado de algo, então o bicho que está com fome é agressivo, o que é privado de liberdade é agressivo, e a privação gera agressividade, a privação daquilo que me preenche, né? O que preenche a emoção de uma criança e de um jovem é o convívio, né? Nós já sabemos por pesquisa que o que faz uma pessoa feliz são a qualidade das relações, e aí eu acredito que tem duas questões. Além de uma diminuição do convívio de qualidade social em geral, dentro das famílias e mesmo fora, e um aumento do acesso à internet que nos isola ainda mais, até dentro de casa. Eu falo que as famílias hoje em dia parecem repúblicas que convivem no mesmo teto, mas poucos se conhecem, e fez com que pessoas com ideias erradas, muitas vezes doentias, se encontrassem. Então, se você tem um paciente com uma ideação homicida-suicida, né? O homicida que mata, o suicida que se mata, isolado no meio de uma região com um bando de gente feliz e do bem, e com uma atividade de vida legal, é mais difícil ele ganhar energia, ganhar potência
para executar o seu instinto agressivo. Quando ele entra na rede e fica 24 horas alimentando os pensamentos agressivos e encontrando pessoas que o parabenizam por ser agressivo, ele treina em jogos que ele pontua por ser agressivo. E ele às vezes, estimulado ou até quando você é desafiado a demonstrar o seu poder através dessa agressividade, então aí você junta o fogo e o palheiro, entendeu? Existem doenças mentais desde que o mundo existe. A internet uniu esse pessoal, deu potência, e deu conhecimento, e deu acesso a informações que possibilitam isso. E a própria internet e a mídia, assim como aconteceu em Columbine, em 99, incentiva isso de alguma forma, dando notoriedade a essas pessoas. Tanto que a orientação, hoje em dia, é que não se tire fotos deles, não se dê os nomes, para que eles não sejam ninguém. Porque não é bacana ser alguém baseado numa coisa ruim. Eu ouvi vocês aqui, confirmações de vocês aqui. Por favor, continuem. É isso mesmo? Sim, que nem é um reforço, né? Quando eles se juntam, quando essas pessoas parece que vai botando fogo e gasolina. E quanto mais fogo e gasolina você tem nas coisas negativas, você está potencializando. E aí começa uma competição. Né? Quem faz mais, quem faz menos, quem consegue isso. E aí começa, né, não vou dizer entre eles, né, mas acaba que eu vi, aconteceu isso. E eu acho que também a gente poderia colocar para agregar aí a impunidade, porque muitas vezes, né, não é adolescente, muitas vezes não acontece nada, né, e aí e pronto, e fica por isso. Né? Então eu acho que isso também essa agressividade, né, ela não está sendo canalizada de uma forma positiva. Ela está sendo canalizada para matar as pessoas. Né? Eles não estão sabendo lidar com essa agressividade. E aí se junta todo mundo e vão. Pink cérebro. Eu estou percebendo a mesma coisa que todos vocês. A gente começou a falar da temática, a gente chegou aqui. Sim. É isso, Ricardo? Exatamente. Chegamos aqui, ó. Celular. O que é isso aqui, então? Pois é, eu tenho só um adendo nessa questão da cobertura, que está sendo muito veiculado essa questão de não dizer, né, o nome ou o que fez determinado assassino, ou o que quer que seja, diante dessa realidade. A minha grande questão parte do jornalismo é informar, né, e dizer realmente o que está acontecendo. Ou você informa ou você não informa determinada situação, você tem esse papel. O suicídio, há um acordo, né, entre jornalistas, né? E você acaba nem falando o que aconteceu em dados momentos. Mas no caso dos massacres das escolas em especial, ou qualquer vazão que saia da internet, é preciso se ter algum protocolo ainda não bem especificado, que não é apenas não demonstrar a foto ou nomenclatura ou o que fez, porque isso, a meu ver, não se trata de glamorização e sim de informação. Você deve lembrar, Ronaldo, vocês devem lembrar que em Guarulhos, salvo engano, em 2013, foi assassinada uma senhora porque disseram que ela era sequestradora de crianças e estava em ritual de magia negra, e ela foi espancada ali na região litorânea de São Paulo, na frente de todo mundo, transmitido ao vivo pela internet. Então é papel da imprensa também elucidar determinadas ações. O que eu vejo que há essa preocupação muito grande é que a empresa inteira foi pautada pelo Twitter. Então o Twitter deu as informações todas em tempo real do que estava acontecendo, e aí sim é uma outra discussão, que é o papel da rede social, e aí a imprensa comum ficou muito chateada, porque quando foi noticiar isso na parte da noite ou qualquer outro horário, as informações já estavam disseminadas. Isso não se tem controle sobre o que é feito em rede social, e é uma grande falácia tentar entrar nesse viés de controlar aquilo que é fluido dentro da internet, e não apenas definir o que é crime e o que não é crime, e imputar a cada responsável aquilo que deve ser, incorrer em crime ou não. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, a gente percebeu que a partir do primeiro ocorrido, se não me engano, 2 semanas atrás, quase 20 dias atrás, primeiro fato ocorrido lá naquela escola de São Paulo, a gente teve uma avalanche de ocorrências. Certo. Não é? Aqui
A que se deve? O porquê dessa sequência e sucessão de outros fatos tem a ver com o que nós estamos falando aqui, com a publicização? A ocorrência que você fala é o que foi ao noticiário de tentativa ou não de massacre, porque a ameaça são várias. As ameaças são centenas e talvez até milhares se for computar tudo que está acontecendo hoje via Polícia Civil em todos os estados. Então, isso não é veiculado na mídia comum, até porque a gente trabalha muito para que isso não seja veiculado. Agora, as tentativas de massacre de fato, ou massacre efetivamente, isso sim vem sendo computado. Isso choca, obviamente, a sociedade. Você não tem como não falar do que aconteceu em Blumenau. Né? E existe o efeito na psicologia do copycat, né? Você tem o efeito de replicar. Você tem maluco em todos os setores e gente querendo replicar todo tipo de ação a todo momento. Mas elas já estavam prontas para fazer isso. E essa aqui, para mim, é o grande ponto da discussão. Saber por quanto tempo eles se prepararam para isso, se existe ou não terrorismo interno, se são lobos solitários e a mando de quem e o que estão fazendo. E que tipo de papel a segurança pública, que, a meu ver, é o principal responsável por coibir tudo o que está acontecendo e não a escola. A escola não é uma central de segurança, a escola não tem modus operandi para lidar com isso, não dá para armar professor, ficar o tempo inteiro treinando alunos para estar se colocando debaixo da mesa, apagar a luz, ir para dentro do banheiro, trancar a porta. Os pais não querem saber desse tipo de possibilidade de lidar com a violência nessa magnitude. Isso é um problema de segurança pública e é preciso encontrar aquilo que você falou na primeira pergunta, a raiz de todo o problema. Eu estava conversando essa semana com o pessoal da polícia e aí a gente até... porque a segurança é um problema de todos, né? Não é só a segurança como pública, mas a gente também tem que ter o nosso papel como de segurança, no sentido de o que meu filho está levando na mochila, como pai, né? Porque às vezes a gente só terceiriza as coisas. Não, a polícia que tem que estar na rua. Mas será que eu estou, né, fazendo todo o meu papel como cidadão? Porque a segurança também parte de mim. Né? Então, o que meu filho está levando? O que ele está mexendo no telefone? Quais são os amigos do meu filho? Isso também é segurança. Né? Não dá para armar, mas, por exemplo, será que não dá, né, para fazer para ouvir essas crianças? Algumas escolas não tem nem psicólogo dentro das escolas, para você ouvir até as demandas emocionais que eles apresentam. Fica sempre a questão do educacional, do orientador educacional, e não, muitas vezes, de um trabalho psicológico dentro das escolas. Então, até isso... E onde é que eu vou dizer, né? Para onde que eu vou? Quem que vai trabalhar comigo a questão emocional? Se eu estou com conflito com o professor, se eu estou com conflito com um colega, se eu estou... O educacional ajuda? Ajuda, mas o psicólogo não está ali. Muitas vezes ele nem participa do processo. Por isso que é preciso separar, né, as ocorrências. Porque Blumenau, por exemplo... Sim. Você não tem ali nenhuma ingerência que a escola poderia ter feito alguma coisa. É um delinquente, Sim. Um assassino que pula o muro e vai ali deliberadamente. E que termina e volta, e sai. E vai embora. E vai embora. E vai para um posto de gasolina, fumar um cigarro, beber uma água e já se apresenta até a delegacia. Sim, da delegacia. Então foge o modus operandi daquele outro problema, que são os massacres de fato nas escolas, que aí vem Suzano, Realengo, e é preciso lembrar que aconteceram, é preciso lembrar... qual foi o modus operandi que existe, né? Da vestimenta, às músicas, aos jogos, isso tudo faz parte de um modus operandi. E que eu vou querer abordar isso no segundo bloco do nosso programa, exatamente falando sobre essa questão também, que é hoje agir movido pela rede, agir movido por um certo comando, por jogos. Só quero chamar a doutora Juliana, perguntar a ela se ela quer acrescentar algo também agora, nessa última fala que a gente teve aqui, doutora Juliana, existe aí um fator comum que a senhora observe nessas coisas? Nesses acontecimentos? É isso que o Ricardo falou, né? Eu acho que é um assunto extremamente complexo, tanto que é algo que não existe uma resposta única. É um problema multifatorial. Então, para ser coibido, precisa ter ações em vários pontos. Então, existe um componente de segurança pública que é importante, existe um componente judiciário que é importante. Muitos desses jovens já tinham passagem pela polícia, já haviam sido feitas denúncias. O garoto de 13 anos de São Paulo, parece que 3 consultas foram marcadas no CAPSI e a família não compareceu. E como eu disse num vídeo, a gente fala a mãe não levou, mas o pai também não levou.
outros cuidadores não levaram e o conselho tutelar não foi buscar, né? Porque também, assim, a nossa realidade de família é uma coisa. A gente conhece realidades de várias famílias, assim, que uma mãe sozinha cuida de 3, 4 jovens e sai para trabalhar às 5 horas da manhã, volta às 10 da noite e essas crianças ficam sozinhas. Então, o acesso que elas têm a qualquer coisa na rua, a mãe desconhece. Então, mesmo o checar mochila, essa mãe não tem tempo. Porque se ela sai às 5, até a criança ir para a escola, o jovem, ele já deu tempo de refazer a mochila, né? Então, não é um ponto só. Existe um grande problema social hoje, de toda uma estrutura de cultural hoje que favorece isso, e também existe a ação da psicóloga, da doença mental, da vigilância dentro da escola para a saúde mental, e seria bacana realmente ter trabalhos internos, porque como você viu no Menino de São Paulo, encaminhar para o CAPS não resolveu, porque ele não foi, né? Então, é multifatorial, é muito complexo, e são problemas diferentes, que, por exemplo, na creche de Blumenau, o muro era baixo, não havia segurança. Talvez, se esse muro fosse alto, se houvesse uma concertina eletrificada, talvez dificultaria, né? Não sei, mas talvez. Eu vou fazer assim. O que existe em comum entre eles é tudo uma questão de atacar pessoas vulneráveis. Então, se a gente tornar as pessoas menos vulneráveis, talvez diminua. A gente vai ouvindo e a gente vai se assustando com a problemática social, não é? Mas eu desejo que a gente aqui aponte caminhos, daqui a pouquinho, nos próximos blocos, e analise também as medidas que as autoridades estão tomando. Mas eu preciso terminar esse bloco recordando uma homilia de um padre lá do Ceará, tão logo ele soube do ocorrido lá em São Paulo, naquele episódio de São Paulo agora. Ele disse assim: se buscará agora medidas para valorizar a vida nas escolas, com psicólogos, com ações estas, ações aquelas. Ele falou, mas sabe o que fizeram? Tiraram a principal medida de valorização da vida nas escolas, as aulas de religião. Porque é nas aulas de religião que se aprende o valor da vida, o temor a Deus, o respeito às outras pessoas. Eu não vou isolar a fala desse padre, ele está corretíssimo também. As autoridades têm, de fato, o dever e a competência para agirem com as medidas mais diversas, e é necessário. Mas quando se tirou as aulas de religião, quando se tirou o valor da fé das escolas, ou quando se está fazendo isso na sociedade em geral, nós estamos voltando a dizer para o ser humano, seja bárbaro, volte a ser bárbaro, povo bárbaro. Vamos para o intervalo e voltamos já. Nós voltamos no Além da Notícia da noite de hoje. Nesta quinta-feira nós estamos abordando o tema da violência nas escolas. Eu estou aqui com especialistas, a gente está se debruçando nessa temática, que não tem aqui descoberta de caminhos fáceis, mas há a necessidade de um grande envolvimento de todos nós na busca de soluções para isto. E é o que a gente está conversando aqui, pouco a pouco está refletindo sobre isso, não é? Eu estou aqui com um artigo de jornal que diz assim, de uma reportagem desses dias, como os celulares mudaram nossos cérebros. Aí diz assim, um estudo recente concluiu que os alunos norte-americanos consultam seus celulares, em média, 344 vezes por dia, uma vez a cada 4 minutos. Ao todo, eles passam quase 3 horas por dia nos aparelhos. Quanto mais os usamos, mais caminhos neurais criamos em nosso cérebro para nos fazer pegar o telefone para qualquer tarefa que surja. E aí fala até de uma certa drenagem do cérebro que está sendo feita com esta compulsão pelo uso do celular. Doutora, nós vamos entrar agora num outro aspecto aqui, doutora Juliana, que é falar sobre as telas e a influência delas nesses atos de violência, na maioria desses atos de violência, não é? E a senhora tem falado bastante sobre o perigo das telas. Eu gostaria que a senhora compartilhasse conosco seus estudos nessa área. Então, Ronaldo, nas outras participações que eu tive, né, no programa, também a gente abordou muito esse tema, e realmente o acesso à informação pela internet, ele poderia ser muito bem usado.
mas ele nem sempre é bem usado e existe uma dependência de eletrônico hoje presente na maioria das crianças extremamente grande. Existe uma recomendação que é universal de tempo de tela de exposição, as pessoas em geral, não só as crianças, né? E existem inúmeros estudos relacionados a tempo de exposição de tela, a presença de atos violentos naquilo que a gente assiste, né? Em todo tipo de conteúdo, sejam vídeos, filmes, desenhos, jogos principalmente, e a mudança do perfil psíquico da pessoa submetida a isso. Nós sabemos, por exemplo, que o conteúdo violento nas telas em geral, né, quando é um adulto que tem acesso a isso, o efeito disso na personalidade e nessa pessoa praticar atos violentos é muito menor do que nas crianças, sendo que quanto mais jovem, mais grave isso vai ser, vai mudar a forma de agir daquela criança. Aquela criança passa a ser agressiva. A gente tem que entender que o cérebro da criança e do jovem está em formação e a gente aprende por imitação. Então, ainda que a sua família seja uma família dita boa, tranquila, se eu passo 6 horas, 8 horas por dia jogando jogos violentos, eu estou treinando a ser uma pessoa agressiva e violenta, que sente prazer, muitas vezes, em pontuar, quando eu mato, ou eu agrido, ou eu roubo. E isso acontece nos jogos que os pais baixam para os filhos, achando que não tem problema, e mesmo em joguinhos de, entre aspas, de crianças, que eu já comentei alguns jogos que tem multijogos dentro, multitarefas, e alguns desses jogos têm conteúdo adulto, então acesso a pornografia, e aí o YouTube, a rede, vai puxando aquilo que você mais assiste. Então, a gente já falou sobre redução de QI, a gente já falou sobre aumento de agressividades e doenças mentais, e a gente falou sobre estar online com quem não se conhece e de juntar pessoas perigosas. Então, eu falo para os pais que o seu filho está pronto para ter um celular quando ele está pronto para andar sozinho na rua à noite. Seu filho está pronto para andar sozinho na rua à noite? Não, então ele não deve ter um celular ou um tablet que só muda o tamanho da tela. Ricardo, e deste universo você conhece muito bem. Eu gostaria que você agora mostrasse para nós o quão perigoso é este ambiente que você conhece, estuda, hoje dá orientação para pais, para alunos nas escolas, e inclusive criou um curso que é o oposto desses jogos perigosos. É um curso para ajudar os jovens a se portar nas redes. Exatamente. E assim, é até uma disciplina também, né? Chamada cidadania digital. Mas você vê que não tem resposta fácil de forma alguma, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala das telas, elas estão hoje no nosso celular, estão no relógio, estão no controle remoto, estão na literatura, então você está na inteligência artificial de dentro da sua casa, está no piloto automático do carro, está no som do carro, está em todo canto a gente está lidando com essa nova inteligência e o problema é que a gente não está dominando a ferramenta, né? Então eu gostei desse ponto da diminuição do QI, ela é muito perceptível, absolutamente muito perceptível, mas assim, ao mesmo tempo nós temos uma das gerações mais estimuladas da história da humanidade. Só precisa entender que o estímulo, quando não cuidado, ele não necessariamente vira uma aptidão ali para o cognitivo da criança, para que ela de fato tenha essa habilidade bem desenvolvida. Um jogador de Minecraft que monta determinados blocos não significa que vai ser um arquiteto ou um engenheiro no futuro necessariamente. Ele pode ser só alguém que joga videogame todos os dias o resto da vida. Então a questão não é só a parte da violência dos jogos em si, né? Porque a violência, por mais simbólica que seja, ela está presente em muitos setores. Está presente nos desenhos, está presente nos filmes, está presente na música, em muitos setores. É óbvio que a criança não tem a menor condição de assimilar e, ao mesmo tempo, discernir aquilo que é o certo do errado. E aí mora o ponto muito positivo. Aí vem a famosa preguiça dos pais. Eu vou usar um termo bem popular mesmo, que é
procurar e se basear nas censuras das séries, nas censuras dos filmes, em existir um canal dentro do YouTube só com conteúdo adequado. Não existe nada nesse formato. Se você hoje encontrar um filme ou uma série para 12 anos de idade, você vai ter cena com seios à mostra, você vai ter cenas de sexo ali, às vezes até explícito dentro da própria série. Você vai ter rituais de sacrifício humano dentro da série. E aí essa mesma série tem uma vestimenta que depois a garotinha de 11, 12, 10 anos, 8 anos de idade vai querer vestir no seu aniversário, e aí já não é mais simbólico, né? Já está incorporado na personalidade dela. Então a grande questão é que os pais estão buscando também respostas fáceis, exatamente por não ter esse tempo de olhar a mochila, mas também tem que assumir que jamais terá tempo dessa forma para dizer que supervisiona a rede social. Não há a menor condição de supervisionar absolutamente nada. Ou seu filho não tem, ou ele tem, e aí você vai abrir a porta da sua casa para a realidade que você não domina. Então eu sempre faço a seguinte entrevista: qual é o celular que você vai comprar para o seu filho? Aí é um smartphone, é um celular. Primeira coisa, o pai não sabe a diferença. Segundo, qual o sistema operacional? É iOS ou Android? Também não sabe a diferença. Então, se você não sabe o básico, por que você vai dar uma ferramenta que você próprio não domina? Vai dizer que você vai fechar, esse jogo aqui é adequado para o meu filho porque está censura livre. Mas quem determinou essa censura? Será que existem pessoas, seres humanos ali, muitas pessoas verificando absolutamente tudo, as 150 horas de uma série, para você verificar e então dizer que é adequado, seu filho pode utilizar? Então o pai está ali abrindo as portas da casa o tempo inteiro para determinados conteúdos que não vai ter nenhum tipo de controle e que as consequências são imediatas. Aí você parte sim para a glamorização de serial killers, como tem as novas séries, você parte para a glamorização dos assassinatos, da personificação da maldade. Você nunca teve um tempo onde quase todos os personagens são maus, e aí há esse conflito, né, o tempo inteiro, entre se sou bom e se sou mal. Aí criaram o termo anti-herói, que o termo anti-herói não existe, existe vilão e existe herói, e tudo isso vai confundindo a cabeça da criança. E entra exatamente aí a figura de uma personalidade que essa sim tem tempo de cooptar essa criança, esse jovem, esse adolescente, que é o aliciador. Esse conhece tudo aquilo que o filho faz na hora de folga, esse conhece, tem tempo e recurso para investir na vida dessa criança e tirá-la daquela família, mesmo que ela ainda more com os pais, ela está ali só de corpo presente. Rapidamente, você diria que esses adolescentes, eu diria até crianças, que estão cometendo crimes nas escolas, eles são resultado de aliciadores desse universo, em grande parte? Afirmo categoricamente. Por quê? Porque tanto o modus operandi e aquilo que eles apresentam depois da delegacia é exatamente o mesmo discurso de todos. É como se fosse uma lavagem cerebral em massa. Você lembra do Mark David Chapman, o assassino do John Lennon? Uma vez entrevistado, perguntaram para ele assim: mas se ele tivesse saído do carro e tivesse sorrido para você, você atiraria nele? Ele disse: se ele tivesse de costa para mim, sorrido para mim, chorado para mim, me abraçado, eu atiraria nele da mesma forma. Porque eu tinha dentro de mim uma raiva, que eu precisava matar aquela raiva. E eu atirei nele para matar a minha raiva. E é exatamente isso que está acontecendo com essa geração. Você tem uma geração que teve muito estímulo, passa muitas horas jogando videogame ou acessando o que quer que seja, e esse estímulo requer uma aptidão na vida real. Requer que você jogue futebol, que você vá para o parquinho, que você saia para passear, que você se frustre, peça as coisas, não ganhe e fique nessa relação social de ganho e de perda. E em contrapartida não é isso que ele tem. Então vai criando ali uma animosidade interna que ele quer externar de alguma forma. E esse aliciador chega, acaba cooptando cada um com essas ferramentas chamadas creepypastas, que são pastas secretas na internet. De secreto não tem nada de bem elaborado, é tudo muito mal feito, mas apresenta muito terror, muito suspense, muito sangue, muita violência, e traz essa garotada para essa realidade, para virarem como lobos solitários, prontos para um terrorismo interno, enquanto quem aperta o botão nem sequer é visto. Doutora, é uma banalização da violência, né? Se torna uma banalização da violência. Eu não vejo o outro como o outro, eu simplesmente vejo o outro como um complemento, um final. É o meio e o fim, né? E isso se torna meio bicho, vamos botar assim.
né? Meio bicho, é uma banalização. Então tudo agora é normal. É normal, virou, né? E não é. E não pode ser considerado normal. Né? Essa dificuldade deles lidarem com o real, né? Com a coisa do não, com a coisa do não posso, com a vida como ela é. E não, eu quero uma coisa, ela tem que ser... E um outro ponto também, quando você estava falando da internet, tudo é muito imediato. Você entra, a gente demorava meses para fazer um trabalho, né? Era enciclopédia, era não sei o que, não. Agora você vai lá e entra no Google, no chat GPT lá e tal, você tem um livro feito. Então, e essa coisa do QI, da redução da questão da inteligência, ela é real. Eles estão muito acostumados com a coisa do imediato e não estão acostumados a construir algo. E se eu não construo a minha personalidade, a minha frustração, as minhas relações, eu vou construir como? Destruir, né? Eu vou destruir, eu não construo, eu destruo. E aí não só o outro, como a si mesmo. Perfeito. Doutora, Né? o mais agravante, doutora Patrícia, é nós percebermos isso nesta tenra idade. Sim. Por exemplo, eu sei que a senhora recebe ali crianças na casa dos seus 10, 11, 12 anos, sem o desejo de viver, Sim. não é? E que externam isso. Sim, é uma incapacidade de lidar com a vida como é que eu digo, é ruim, é ruim você olhar para uma criança de 10, 11 anos e não ver vida, sabe? E ela dizer assim, não, eu não quero mais viver, eu não tenho um futuro, eu não tenho... E sendo que você está no auge de toda a sua vida, 10, 11, 12, 13, 14, você está ali naquela coisa do vamos brincar. Não, as crianças hoje não brincam mais, elas não têm essa coisa do por exemplo, dar um exemplo, pode até passar que é do meu filho. Eles têm um grupo que jogam, eventualmente, eles jogam videogame e tal, não sei o quê. Se juntar a turma que joga videogame pessoalmente, a turma não conversa. Eles perderam essa capacidade de conversar entre si. A gente está vendo uma dificuldade deles interagirem. Agora, no videogame, não. Nessa vida paralela, porque é uma vida paralela, né? Onde tudo pode, né? No videogame lá você aperta um botão... Explode tudo, você mata tudo, você acaba com tudo. E você começa tudo de novo em 5 minutos, em 1 minuto. Né? Só que a vida não é assim. Você demora para fazer um brigadeiro, você demora para fazer um bolo, você demora para fazer um trabalho. Nada é tão imediato. E a gente está lidando com crianças que... Mas agora eu faço a seguinte pergunta. E essas nossas crianças, esses adolescentes que se tornam criminosos, será que eles explodem com a vida de alguém, machadam a vida de alguém, atiram em alguém, tiram a vida, acreditando que aquilo daqui a 5 minutos vai voltar tudo de novo? Será? Nem precisa. Será? Nem precisa querer que volte. Assim, o usuário de game Não, o que eu quero dizer é o seguinte, será que há essa ilusão? Não há. Estão sendo levados a essa ilusão. Eles sabem que ao fazer aquilo, eles vão acabar com a vida de outro. É que eles querem experimentar aquela sensação que faz 30 mil vezes dentro de um jogo, pelo menos uma vez na vida real. É por isso que os números que eles colocam sempre como objetivo de massacre são 3, 4, 5, 7... Nunca centenas e dezenas e milhares, sempre são números pequenos, porque eles querem só ver de perto essa sensação e ter essa sensação. O jogador de videogame brasileiro, Ronaldo, é o pior jogador de videogame do mundo. As práticas dentro do jogo, não é nem de habilidade dentro do jogo, não, são os comportamentos. O jogador brasileiro é reconhecido como o pior jogador, o mais tóxico do mundo. Ao você iniciar um jogo, você vai aprender bullying virtual, intolerância, você vai aprender a misoginia, a xingamento. Faz parte da operacionalidade. Para você sobreviver dentro de um universo gamer, você precisa ser muito mal educado, agir como um criminoso, senão você não sobrevive ali. As meninas, quando entram para jogar, muitas vezes elas têm que disfarçar o seu avatar de homens. Elas não conseguem fazer o avatar de acordo com aquilo que elas gostariam de projetar a feminilidade delas. Elas colocam-se como homens para ver se são aceitas, porque se abrir, elas modulam a voz. Porque se abrir o áudio e aparecer voz feminina, elas são dizimadas imediatamente nos jogos. Então, a divisão social, se é aquele garoto que entra no jogo e não tem recurso para comprar a skin, que a gente chama, que é o uniforme do personagem, ele é considerado um batatinha. Ele é o primeiro que morre dentro do jogo porque ele é pobre.
Então, essa história, meu filho vai virar gamer, como assim? A senhora sabe como funciona esse universo? Vai parar de estudar para virar gamer sem saber como esse universo funciona? Ele vai, sim, ser cooptado dentro de um jogo que tem uma rede social com uma criptomoeda própria e um aliciador que todo tempo fica entregando vantagens para ele 24 horas. E uma coisa que eu tenho percebido muito, eu tenho recebido muita criança e adolescente. Agora, o que você falou é perfeito. Não quero estudar mais, eu quero virar influencer e gamer, porque dá dinheiro. E acordar tarde. E acordar tarde. Tem campeonatos que valem milhões de dólares e as pessoas ficam nessa ilusão. Né? Porque dá dinheiro, porque dá isso, daquilo. Eu, honestamente falando, não sei se... Né? A gente vê os influencers, youtubers, né? São youtubers, influencers e game, que tá agora moda. Só vai... Se a gente for pegar para essa geração agora, daqui a 20 anos, não vai ter médico, não vai ter engenheiro, só vai ter essas 3 profissões. Porque a gente não tá... E o pior, os pais ajudam. Os pais, muitos deles, reforçam. Não pode largar o colégio, né? Vira uma coisa normal, uma coisa... Quer dizer, uma coisa banal, né? Vira uma coisa normal você largar, normal você virar à noite. Eu quero saber o seguinte, doutora Juliana, eu sei que a senhora está inquieta para falar, então vou lhe perguntar o que fazer, como buscar saída para essas situações todas, doutora Juliana. Ouvindo tudo isso, a senhora outro dia traçou no rádio para a gente o perfil dessas crianças, desses jovens, dizendo assim, atenção, pais, olha, se o seu filho estiver assim, 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 vou até pedir a senhora que repita, porque às vezes em casa o nosso filho está lá, está brincando, está jogando, a gente nem se preocupa, para a gente está tudo bem, ele está lá quietinho, está atuando, o meu filho é um menino bom, bem comportado, ele nem parece violento e tal. Tira boas notas. Doutora, por favor, fale aquele perfil que a senhora falou no rádio. Eu volto a reforçar que a internet juntou os patológicos, tá? Eles se aproximam, os aliciadores procuram nos comentários aqueles que comemoram situações ruins. Então, ele vai filtrando aqueles que serão do seu grupo, da sua gangue, assim como acontecia antigamente na vida real, onde o perigo morava do lado de fora da nossa casa. Então, a nossa geração, que hoje é pai e mãe de crianças e adolescentes, né, a geração aí que cresceu nos anos 70, 80, a mãe se preocupava da gente sair para a rua e se envolver com droga, com as biqueiras e aprontar na rua. E em seguida disso veio o risco de sair, todo mundo foi para dentro de casa com medo da violência externa, e dentro de casa surgiu a rede, que tem gente que tem smartphone, jogo e essas plataformas, tudo, não tem 10 anos, né? E é exatamente esse tempo que coincide com uma explosão no consultório de doenças mentais. Tá? A gente já conversou sobre piora de atraso de linguagem, autismo, doenças do grupo da ansiedade, e depois, se puder falar alguma coisa, eu vou falar das doenças mentais que mais têm comportamento agressivo, mas sinais de alerta, e isso é muito importante. Isolamento social é o primeiro deles. Uma criança que não tem amigos é uma criança doente, ponto final, isso é uma afirmação, isso é fato. Tá? Uma criança e um jovem que não tem interesse em ter amigos de carne e osso reais, de sair brincar, de ter convívio social verdadeiro, é uma criança doente. Ponto. Daí, dentro dessas doenças, a gente vai procurar qual é o problema. Existem doenças menores, doenças maiores, ansiedades, tiques, coisas tranquilas de se tratar, assim, para a sociedade, mas não tranquilas para quem está sofrendo. E existem os perfis agressivos, que são os possíveis algozes desses eventos, tá? Se a gente pegar um levantamento dentro de homicídios, o que a gente percebe de maior prevalência? Esquizofrênicos, depressivos, bipolares, transtornos de personalidade e outras coisas. Sempre, os estudos mais antigos não constava o uso e o vício em jogo, mas existia o vício em drogas. E a personalidade, o mecanismo mental,
o tratamento é exatamente o mesmo. Então, o dependente químico, o alcoólatra, o usuário de droga, tem o mesmo cérebro, o mesmo padrão patológico do dependente de jogos de hoje em dia. Muitos deles, inclusive, têm o traço familiar. Então, são filhos de pais alcoólatras, filhos de pais dependentes químicos ou avós, né? E eles são dependentes de jogos. Não é toda criança que vai para a tela que vai virar um matador, não é toda criança que vai gostar de jogo violento. Tem criança que tem muita empatia ao nascer, desde que nasce. Tem uma conexão cerebral afetiva muito boa. E é aquela criança que, quando olha um bebê chorando, já desde bebê chora junto e vai tentar ajudar, né? Então, não ter amigos, não demonstrar empatia. O que é empatia? É sofrer com o sofrimento do outro. Então, se você percebe que o teu filho não se preocupa se alguém está doente, então não é problema meu, pouco demonstra afeto, isso é muito grave, isso é um sinal de gravidade. Crianças que se isolam, crianças que estão muito vestidas de preto, com roupas de frio em dia quente, eu falo, é o menino que chega no consultório, a menina de moletom preto, de capuz coberto, a franja aqui cobrindo o rosto para não ser visto, para não olhar, para não se mostrar, né? E muitas vezes a blusa de manga comprida para esconder a automutilação, ou mesmo tatuagens, às vezes com referências, seja nazistas, seja de várias linhas, né, que não são bacanas. E eu acho que a criança que passa a ser mais intolerante, irritada, mal-humorada, que pensa muito em si própria, né? A partir do momento que eu não tenho empatia, que eu sou isolado, eu sou um campo fértil para psicose. E muitas vezes eu vou me tornar agressiva numa questão delirante. Delirante é quando eu acredito em algo que não é real. E vou transbordar essa minha agressividade de alguma maneira, e como ele aprendeu durante a vida dele jogando a matar, ele vai lá e mata, né? Eu estava fazendo as contas hoje com uma colega que é neuropsicóloga que trabalha comigo, falei, vamos somar todas as prevalências de doença mental maior, grave, na infância, e vamos ver quanto que sobra de pessoa normal ou com patologia não grave. É menos da metade. Mais da metade das crianças vão ter patologias, transtornos do desenvolvimento e patologias psiquiátricas maiores que predispõem a quadros graves. Doutora E isso Juliana, é muito subestimado. As famílias não acreditam que crianças podem ter doença mental. doutora Juliana, e rapidamente, se um pai e uma mãe percebe isso, detecta, inclusive a partir agora de toda essa demonstração que a senhora deu aí, o que fazer? Corram. Eu acho que, assim, hoje existe uma ideia de respeito à individualidade que fere o princípio do cuidado. O filho está sob meu cuidado, então a individualidade dele tem limite, né? Eu não posso deixar meu filho trancado no quarto porque é um direito dele, não é. Eu preciso saber o que está acontecendo. Se ele tivesse autonomia para se cuidar, aí ele pode fazer o que ele quer, mas ele não tem. Então, ele precisa de orientação. A gente precisa ter vigilância de tudo que ele consome, de conteúdo, em músicas, vídeos, livros, se bem que ninguém mais lê hoje em dia, né? Mas redes sociais. Por quê? Porque isso é o que está alimentando o pensamento dele. Então, se eu acesso as redes do meu filho e só tem conteúdo de violência, só tem conteúdo de pornografia, só tem conteúdo de droga, é isso que ele está fazendo. Não duvide. E abra, seja honesto, pergunta. Tem muitos pais que chegam no consultório e querem falar sozinho, longe do filho. Mas eu não quero que ele escute. E tem que escutar, tem que chamar atenção, tem que falar, o que está acontecendo? Fala comigo. Doutora, agora, mas aí nós vamos chegar numa situação muito difícil, que o Ricardo até disse aqui. Mas tem filho que já hoje, na tenra idade, ele não deixa o pai e a mãe acessar, por exemplo, o celular dele. Não tem? Então, mas aí cai a questão de que criança não deve ter celular até 14 anos. Isso se ela tiver coeficiente de inteligência normal. Se for uma criança com problema de desenvolvimento intelectual, aí nunca, entendeu? Ou postergar isso ainda mais. É o que eu falo.
Eu vou aqui perguntar. Ter um celular Rapidamente. É poder andar sozinho na rua. Eu sei que esse bloco aqui já até estourou, mas, Ricardo, lá na escola digital que você tem, como é que você orienta os pais nessa questão toda? Que realmente, eu sei que o que a doutora está me dizendo, seria maravilhoso se o filho se abrisse, falasse, deixasse ver o celular, as senhas dele, essas coisas. Mas não deixa. Como é que você trata isso lá, rapidamente? A gente ouve, né? Eles chegam, só que quando eles falam qualquer coisa da realidade deles, a gente sabe do que eles estão falando. Que a doutora acabou de colocar, ela fez uma sinopse de qualquer anime, de qualquer mangá. É exatamente a mesma história. A maneira de se vestir, são pessoas introvertidas, é alguém que é deixado socialmente, que tem problema, que tenta suicídio, que vai numa jornada de autodescoberta, enfim. E é isso que está circulando pelos equipamentos de toda a garotada. E influenciando uma geração inteira. Uma cultura que tem já ali, desde os kamikazes da Segunda Guerra Mundial, essa cultura do suicídio, da autodestruição, que vem até hoje, não estou sendo de forma alguma xenofóbico ou o que quer que seja, que o intuito aqui é discutir que não há uma preparação no Ocidente para lidar com tais realidades. Então, nosso aluno, ele lida, ele chega e ele fala, e quando ele fala, a gente sabe o que ele está falando. Então, peraí, daqui a pouco eu vou querer que você explique para a gente qual metodologia vocês usam na escola digital, que é essa de vocês receberem aquele filho daquela família que talvez não se abra com o pai e com a mãe. Perfeito. E talvez seja até ajuda, que eu perguntei para a doutora Juliana, o que fazer, o que orientar os pais. Não é? Posso só completar? Eu sei que está estourando. Já estourou tudo, mas pode falar. A questão da autoridade dos pais, Sim. que falta também. Com essa terceirização, os pais muitas vezes não estão tendo autoridade em relação aos filhos. Então, senha, não pode olhar porque vai invadir a minha privacidade. Eu vou ligar para a polícia, porque você não pode olhar para o meu telefone. Não, ele é pai, quem está pagando a conta do telefone é ele. Então, ele tem o direito, que nem a Juliana falou, ele tem que fazer esse papel. Né? Então, se ele faz esse papel de proteção, que não é nem proteção, é orientação, eu acho que as coisas ficariam mais tranquilas. Independente dele querer ou não. É meu telefone, eu vou pegar e vou abrir. Esse bloco aqui já foi. E olha, no próximo bloco eu quero trazer aqui também as notícias diversas do que tem acontecido no Brasil, apenas em títulos, e o que as autoridades estão propondo como solução, e deixar aqui a análise de vocês. Mas eu vou querer ouvir também sobre o trabalho da escola digital, que tem sido uma grande alternativa. Vamos para o intervalo e eu volto já já. Voltamos aqui no Além da Notícia. Esse programa não poderia acabar hoje, não, porque o tema é muito profundo e a gente está querendo chegar um pouquinho mais longe. Mas os passos são demorados, porque a cada instante que a gente toca num tema, a gente sente a necessidade de ali se deter nele, não é? Cada aspecto desse tema, violência nas escolas. A gente volta agora, eu quero trazer aqui uma porção de medidas que as autoridades, governadores, deputados estão apontando para amenizar essa problemática. Mas antes, eu acho que a gente tem aqui agora o dever de acalmar um pouquinho mais o coração dos pais e das pessoas todas que nos acompanham. Ricardo, eu gostei muito de ouvir hoje à tarde você falar sobre a escola digital, e quero trazer aqui, você é criador da Escola Digital, Disciplina e Curso Livre. Eu já te conheço há mais de 10, um pouco mais para lá, que você vem trabalhando com essas temáticas, sobretudo dos jogos, desse universo de jogos perigosos. Você conhece tudo de jogo, dos piores jogos. Aliás, eu até te pedi daqui a pouquinho que você fale sobre os piores jogos para os nossos filhos, para que a gente esteja alerta também, atentos também. Hoje, as piores redes sociais, hoje à tarde você me falou, a pior de todas hoje é o TikTok, não é? Mas vamos lá. A escola digital, como é que você trabalha, como é que você divulga, por que ela é uma saída e uma ajuda aos pais? Legal. Então, a escola digital, ela nasce a partir de um desejo dos próprios pais, né? De tanto rodar o Brasil, de falar com esses pais, de apresentar a realidade, eles precisavam de uma solução. Então, eles viam o crescimento, literalmente viram o crescimento do meu filho mais velho, Pedro, que hoje é o co-proprietário da escola digital. Já que está aqui com a gente. Quantos anos? Caminha 21 anos, já caminha comigo desde que nasceu. E assim, ele é a cobaia e, ao mesmo tempo, a solução de todo esse problema. E os pais, depois de uma palestra, eles apresentam essa mesma palestra aos filhos, eles são encaminhados até a gente, e aí a gente mostra a quantidade de habilidades e aptidões que a internet é capaz de proporcionar. Rapidamente, você vai às escolas, as escolas te chamam, você dá palestra para os pais? Para os pais, exatamente. Professores? Sempre, inicialmente, aos pais. No segundo momento, os professores. Passo a passo, por favor. Aí eu vou para os alunos ou para os membros de determinada igreja, né? E eu chego nas crianças. Ao chegar nas crianças, eles já estão ali porque os pais as levaram.
E aí eles têm uma grande surpresa, que acho que vão ter um momento de puxão de orelha, mais alguém que vai apontar, palestra e tal, apresentou de terno. Eles já criam todo aquele estereótipo completamente negativo. E aí dança, humor, oportunidades de mercado. Eles veem os vídeos dos meus outros 2 filhos, que hoje são agentes de marketing, trabalham para várias empresas ao mesmo tempo, tudo produzido em casa, feito por eles, roteirizado, e eles caem de rir, sem palavrão, sem palavras de baixo calão, sem gíria, sem nada. Então cuidam do roteiro, cuidam da leitura, cuidam da escrita, e o irmão dirigindo todo o trabalho. O irmão se apresenta, é dançarino profissional, é musicista, fala vários idiomas e ao mesmo tempo é programador. Aí a molecada fica, caramba, onde é que está? Qual é a rede social que vocês estão? E nós não estávamos em nenhuma, absolutamente nenhuma, que o objetivo era aqui, na realidade. E aí nós criamos também um Instagram, que daqui a pouco a gente passa Já pode passar agora na tela, né? É o Orientec com CH oficial. E foi criado só para diretores de escola. A intenção era dar essa continuidade. Mas foi pedido a escola digital. Então, o que é a escola digital? A criança, se já recebeu o celular, se foi inevitável, também concordo com a doutora, por mim, 14, 16 anos, se puder, obviamente, que consiga, e se puder e consiga, que o faça. Mas, se por conta de por questão de força maior, obrigatoriedade da escola, o pai acabou dando, a criança já tem celular. Ou se por um descuido já deu desde cedo. Já deu desde cedo, foi o parente, ou o pai, pais separados e tudo mais. Ela está num ambiente de produção supervisionada por mim e pelo Pedro. Somos nós os professores. Então, eles... Peraí, mas aí como é que funciona isso? Eles vão criar tudo que vem na cabeça deles para a gente iniciar um processo de identificação e depois de desintoxicação. Então, eles criam um jogo de videogame do início ao fim, com tudo aquilo que eles imaginam, e dentro desse universo a gente vai perguntando por que esse personagem, o que quer dizer isso nessa história, onde você viu esse referencial, e aí nós vamos pegando tudo isso, transformando em relatório, entregando aos pais para que eles dêem os encaminhamentos, através de psicólogo, através de uma aproximação dentro de casa, da suspeição da ferramenta ou não, ou mesmo da usabilidade da melhor forma. Mas o que vem acontecendo, Ronaldo, é fabuloso, assim, coisas de Deus mesmo, porque a gente tem alunos de 7 anos de idade que a mãe leu um trecho de um livro para ela e a mãe não sabia que o livro era do Edgar Allan Poe. E a filha identificou imediatamente porque ela tinha assistido um vídeo na internet e identificou o texto como do Edgar Allan Poe. E ela começou a ler sem parar aquele material. É óbvio que para a faixa etária dela é muito complexo, né? Ela estava lendo o Corvo para a filha dela e não sabia qual o significado e para que caminho ia. Então, dentro da escola digital, a gente não veda imediatamente, porque ela já chegou com a influência. Então, a gente começa a trabalhar toda aquela questão. Isso virou um livro, esse livro virou um programa de TV, que virou um podcast, e é uma criança que gosta muito de suspenses policiais, e nós fomos atrás de alguns caminhos que sejam mais adequados para a faixa etária dela. E aí nós temos agora desenvolvedores de games que vão fazer uma feira aqui em Brasília, chamada Expotec Brasília, em julho, que vão apresentar seus trabalhos para as principais empresas de games do mundo. Porque eles entenderam agora que para ser gamer você tem que ser formado em alguma coisa, você tem que estudar muito, você tem que trabalhar e não ficar sendo apenas consumidor. E quando eles veem, Ronaldo, o vídeo deles pronto, o videogamezinho deles, no celular do colega e o colega jogando, aí ele não quer mais que pirateie um jogo, porque ele sabe o que é monetização. Ele não trabalha com qualquer música, porque ele sabe que são direitos autorais, então ele produz a própria música, o Pedro dá aula de DJ para eles. Então é um universo que é uma geração muito estimulada. E aí eu tenho outros que não rendem nada na parte de tecnologia. E esses começam a dançar, esses praticam esporte. A gente tem um time de futsal montado só com alunos da escola digital. Então, a escola digital é uma terminologia que requer, né, uma necessidade hoje do mundo real, do mundo concreto, mas, ao mesmo tempo, é um ativo nosso, né? Um ativo familiar que faz com que a gente se una às famílias para buscar soluções. E despertar talentos daqueles jovens, total, daquelas crianças. E é essa a virada, a grande virada é essa. Uhum. Começar a mostrar esses que têm um resultado legal. Principal pergunta que eu quero fazer a partir disso tudo. É possível desintoxicar aquela criança, aquele adolescente que está acostumado com os jogos, com maus jogos? Eu acho que a doutora Juliana falou uma coisa muito importante nesse sentido.
Eu sou um alcoólico, né? Quando alguém deixa de beber por determinado período, mas reconhece que ele sempre ou foi em algum período um alcoólatra e a qualquer momento pode voltar. É possível desintoxicar, usar as ferramentas da forma devida, mas nos momentos de maior tensão da vida, da perda de alguém, de uma mudança muito drástica, é preciso que essa supervisão aumente, porque a dependência volta e quando ela volta ainda pior e joga fora todo esse trabalho anterior feito. Alguma palavra rápida, doutora Juliana, sobre isso? Eu queria falar, complementar isso, que a criança que tem uma dificuldade social, ela vicia mais fácil no eletrônico. E habilidade social a gente aprende socializando. Então, eu faço o meu apelo aos pais, né, que resgatem os cafés da tarde com os compadres para chamar crianças para brincar em casa. Eu tenho nos meus vídeos lá do YouTube vários vídeos em que eu falo sobre isso, que a gente deve chamar os amigos para vir brincar em casa. Dá trabalho, mães. Dá trabalho limpar a casa, a bagunça, dá trabalho. Preparar o lanchinho do trabalho. Se é alguém legal que chama todo mundo, mas isso faz muita diferença. Então, a gente precisa conversar, ouvir, dar ouvido para os filhos, a gente precisa de tempo. No último programa que eu participei com você, Ronaldo, que teve aquele teólogo que falou sobre o 7º dia do descanso, eu achei tão maravilhoso que eu quero retomar. O 7º dia, para Deus, é o dia do descanso, do encontro com o Senhor, do encontro com a família, da contemplação, né? Esse tempo da pausa é necessário para a gente ouvir uns aos outros. E hoje as pessoas se perderam tanto na falta de tempo, é tanto trabalho, é tanta busca pelas coisas, pelo ter, pelo aparecer, que o tempo que sobra se perde também na rede, que a gente cai na ausência do 7º dia, que é o número 666 lá do Apocalipse, né? É o 6, a falta do dia do Senhor. Então, a gente precisa rever as nossas prioridades na vida, né? Eu sou bem radical. Eu sou bem radical no sentido de que os pais falam, mas como que eu tiro? Eu falo, tirando. Como é que você tira um quadro? Tirando um quadro da parede. Então, é claro que você não pode, assim como dependente químico, você não tira um pouco da droga, você tira. Se a criança é um perfil dependente, você precisa fazer um detox dela eletrônico, só que você precisa pôr algo novo no lugar. E o que é esse algo novo? É o pedalar em família, é o piquenique em família, é o escoteiro, é o grupo de música da igreja, é o orar em família. E na hora da oração, fazer o por que não, né? Para quem já frequentou a A ou NA, é uma roda de partilha, sem julgamentos. Eu simplesmente escuto a experiência do outro e aquilo pode me ajudar. Então, que a gente saiba ouvir os nossos filhos. Eu falo que, às vezes, filhos pequenos vêm falar, a gente fala, que lindo, que legal. Aí você fala, mas o que ele falou? Eu não entendi. Eu também não. Então, os pais, não só os pais deixaram de se ouvir, o marido deixou de ouvir a mulher ao marido. Gente, falta o 7º dia. Falta a hora do Senhor e da família. Deixa eu seguir aqui agora. Eu tenho algumas pautas aqui importantes. Eu quero ler aqui alguns títulos e pedir comentários de vocês, não é? As nossas autoridades estão, a partir agora desse momento chocante que a gente está vivendo, com esse crescente número aí de atentados, de tentativas, de casos de violência nas escolas. Veja só, eu fiz aqui um elenco. 7 medidas em debate contra ataques em escolas. Em São Paulo, o governador estuda criar um programa de policiamento permanente nas escolas. No Rio, Cláudio Castro anunciou o desenvolvimento de um aplicativo com um botão de pânico. E aí que tem uma relação abaixo de medidas apresentadas por autoridades, que é o quê? Esse policiamento nas escolas, na porta das escolas, monitoramento por câmeras, botão de pânico, psicólogos na escola, catracas nas entradas, detector de metal, grupos de apoio comunitários. Vocês querem comentar essas medidas aqui das autoridades? Eu diria que, assim, são todas, na minha visão, não estão focadas no problema,
né? Elas estão só... Na consequência. Na consequência. Então, vamos enxugar um gelo ali. Ou na eventual consequência. Né? Porque, na verdade, isso é uma questão de educação. É que eu digo, a gente está conversando e a gente está vendo que o negócio é mais... tem a questão policial, sim, mas será que vai ter tanta gente para botar um policial em cada escola, né? Eles não vão fazer mais nada, vão ficar nas escolas. Então, assim, e será que essa demanda de ansiedade, né? A partir do momento que uma criança entra e tem gente armada, tem gente com catraca, tem gente não sei o quê, e aí, o que isso vai, né, gerar nas crianças? Eu diria que eles têm, o principal foco é na questão da educação mesmo e de estar atento. Isso pode funcionar por um período? Eu diria que até, né? Mas, para mim, é enxugar gelo. Eu não vejo isso como... Eu só acrescento aqui essa questão policial, por exemplo, um título que eu vi nos jornais ontem. Por que ter guardas armados em escolas não impediu massacres nos Estados Unidos? Sim, porque não vai. Porque, na verdade, pode até, de uma certa forma, onde tem arma, não tem massacre e tal, que ele vai ter medo do que pode acontecer, alguma coisa. Mas a gente está vendo que tem a questão de saúde mental mesmo, e a pessoa não está na sua condição normal. Né? Todo transtorno mental, seja ele depressão ou psicose e tal, ele sai um pouco da realidade. Né? Então, eu diria que ele não vai ter medo de... Posso pedir uma análise de outros aqui? Sim. Detector de metal, grupo de apoio comunitário, catracas, psicólogos nas escolas, botão do pânico, Ricardo? Psicólogo, ok, mas tem que lembrar que já foi lei, já revogou, já tiraram, agora estão tentando voltar a algo que já foi feito e tiraram os profissionais das escolas, antigamente era obrigatório, isso era obrigatório por lei em muitos estados do Brasil. Né? A questão da catraca, as escolas particulares já fazem isso, não inibiu em absoluto. O botão do pânico vai ser um objeto de desejo de muitos alunos apertarem esse botão do pânico dentro da escola. Pode causar até... O botão do pânico dentro da Polícia Militar hoje, o maior índice de ocorrência são crianças dentro dos comércios, filho do proprietário que aperta o botão do pânico e dirige toda a viatura até lá. Profissionais não têm, policiais não têm contingente suficiente, nem recurso para pagar esses profissionais por uma longa data. Então vai ser pior do que enxugar gelo, é enxugar sangue, que é o que nós estamos passando exatamente hoje. E o principal não foi falado. Na Inglaterra, um aluno cometeu bullying com um colega, foi identificado, foi feita uma ocorrência, foi chamada a família. No outro dia, a mãe foi para a sala de aula e postou uma foto junto com o menino, porque ela teve que assistir a aula inteira, a manhã inteira, de 4 horas de aula, junto com o filho dentro de sala de aula. Então, enquanto os pais não fizerem parte desse processo de mudança, não vai acontecer absolutamente nada. E a foto deles é muito bonita. É a mãezinha fazendo selfie e um menino com uma cara deste tamanho, morrendo de vergonha de todos os amigos. E é isso, é que a gente tem, os pais têm que, quantos pais, muitas vezes, não vão nas reuniões, né? Não sabem nem qual é o professor. Eu diria que mais do que policial, mais do que catraca, mais do que arma dentro do colégio, mais do que defesa pessoal, botando pânico, eu diria que uma participação mais efetiva de pais, alunos, professores, educadores e os professores com respeito também dentro do colégio, porque o que a gente está vendo também é um desrespeito com os profissionais. Né? Eu diria que essa tríade aí de uma sociedade mais respeitosa, mais amorosa e mais unida, que nem a Juliana falou, mais tempo de qualidade. As pessoas precisam de mais tempo de qualidade, a gente não está tendo. Não podemos esquecer que o mal está disseminado na sociedade. Sim. Então, uma vez que o policiamento for todo dirigido para as escolas, o mal vai se dirigir para outros locais, para as casas, para as praças, para as igrejas, para o parquinho, que também já tem ocorrência em todos esses locais. Muito bem. Eu quero trazer aqui, saiu na BBC Brasil, fatores que contribuem para ataques em escolas, segundo especialistas. Eu vou citar apenas tópicos aqui. Conteúdo criminoso nas redes sociais, já abordamos. Idolatria a criminosos do passado, já abordamos. Exposição de detalhes dos crimes, já abordamos aqui também. Vulnerabilidade de jovens às ideologias extremistas. E tem o último aqui que eu gostei muito. Falta de suporte nas escolas. O que eles apontaram neste item aqui? Precisamos de uma nova política pública capaz de olhar escola, família, comunidade escolar para conseguir identificar esses casos de bullying, violência, saber como agir. Aí tem aqui um outro item importante, diz um dos especialistas lá, ajudar a família a supervisionar melhor os adolescentes no uso das redes sociais. Então, esse novo desafio impõe novas necessidades e repertórios que a nossa escola, que as famílias, em que o poder público não tem. Acabamos ficando sem saber exatamente o que fazer. Exatamente. Não é? Bom, o especialista Ronaldo da Silva pode colocar um item aqui?
Pode. Por favor, autoridades, acrescentem aqui nesse item aqui, olha, das 7 medidas, a 8ª. Voltem com as aulas de religião para as escolas. Valor, né? É um clamor. Voltem com as aulas de religião e que seja uma aula ali que todos possam participar, respeitando ali as individualidades, mas que todos possam participar, não é? E uma coisa interessante também que eu acrescentaria, a questão da saúde mental das pessoas, da gente, a Juliana falou algumas coisas, eu só queria acrescentar no sentido das pessoas verificou alguma distúrbio, alguma dificuldade, seja em isolamento social e dentro de casa, procurem ajuda. A gente muitas vezes sofre a questão da psicofobia. Eu não vou procurar um psiquiatra porque é coisa de maluco, eu não vou procurar um psicólogo porque é coisa... meu filho está bem, né? Não está... Verifique, procure, ouçam o professor, aluno, o vizinho, que às vezes está muito mais presente na vida do que a gente, às vezes como o próprio pai, não deveria, mas às vezes está vendo muito mais coisa. Então, ouçam os filhos e as pessoas que gostam daquela pessoa que a gente tanto ama, que são os nossos filhos. Então, que a gente tenha mais tempo de qualidade e preste atenção na saúde mental das pessoas. Eu vou trazer aqui agora, já no encerramento do nosso programa, uma reportagem que a nossa repórter e também produtora do programa, Aline Menezes, ela fez no entorno de Brasília. A Polícia Militar de uma cidade aqui do entorno criou uma iniciativa para promover o combate à violência nas escolas. E a Aline foi lá para conhecer esse programa e nós vamos conferir agora. Como uma forma de combater a violência no ambiente escolar, a Polícia Militar de Cidade Ocidental, em Goiás, a 50 quilômetros de Brasília, criou o programa Paz nas Escolas. A iniciativa trabalha com 2 realidades distintas. A primeira delas trata-se de jovens que possuem relação com a criminalidade, como também estudantes que apresentam transtornos psiquiátricos. Por esse motivo, um dos primeiros passos foi criar uma comunicação para que seja feita uma intervenção personalizada. Quando a comunidade escolar ela tiver acesso à informação de que algum jovem está praticando delitos em sala de aula, não estou falando de indisciplina estudantil, não, que isso aí a pedagogia resolve, né? Mas o jovem que ele traz arma de fogo para o colégio, que ele vende drogas, que ele pratica crimes, esse jovem a gente precisa ter essa informação. A gente passa a monitorar esse jovem, esse adolescente ou esse jovem adulto, de modo que ele não leve esse risco para a escola. A gente consegue fazer uma intervenção individualizada nessa pessoa para poder minimizar os riscos. Para o tenente Arão Gustavo, essa relação de confiança é fundamental. Os professores nos conhecem, os policiais militares visitam as escolas cotidianamente. Nós temos uma patrulha escolar também, que foi estabelecida em parceria com o município. Uma das medidas recomendadas pela APM é a criação de um protocolo com estratégias de segurança em cada instituição de ensino. Esse protocolo pode ser elaborado com o auxílio da polícia. Outro ponto defendido pela PM foi a presença de um profissional de saúde mental que faça o acompanhamento dos alunos e educadores. Tem psicopatias que são importantes, que precisam ser tratadas, né? E o profissional de saúde mental é ele quem consegue dar o norte, fazer a intervenção correta, para evitar que esse problema se agrave, inclusive para trazer uma resposta mais efetiva, tanto do ponto de vista da prevenção como do tratamento desse jovem. Bom, a gente viu aqui, a gente já tratou dessa questão aqui também, que são as várias formas hoje que as autoridades estão buscando para amenizar esse problema, para solucionar esse problema, não é? Bem, diante de tudo que nós já conversamos aqui, eu quero agradecer, mas vou deixar aqui cada um de vocês à vontade. A doutora Juliana também, eu peço que volte aí para as considerações finais nessa temática de hoje. Por favor, Ricardo, vou começar com você. Primeiro, agradecer, né? Sempre me disponho a estar aqui, você sabe disso, tenho uma amizade de longa data. E assim, lembrar um filósofo do século XVIII que falava que tire Deus da escola e você terá demônios inteligentes, né? Então, é o que a gente está vivendo exatamente nos dias de hoje. A tecnologia está aí, não tem como voltar atrás. Você citou a Era dos Bárbaros também, né? Que foi quando a sociedade entendeu que não tinha mais proteção e precisava salvaguardar de qualquer forma seus filhos. Passando um pouquinho na história, vieram os irmãos Grimm com contos um pouco mais fortes para as crianças entenderem o quão perigoso era estar vivo naquele século. E hoje precisamos de toda essa retomada. Mas eu sempre termino com a seguinte frase: vivemos no melhor momento da história da humanidade para termos e educarmos nossos filhos. Nunca tivemos tanta oportunidade.
de ter uma educação de qualidade, uma união familiar com exatidão, com precisão e, ao mesmo tempo, com muita afetividade. Então, ferramentas tem de sobra. O que está faltando é a prevalência do amor humano, das relações e, principalmente, de Cristo no centro de todas as famílias. Doutora Juliana, pois não? Eu acho que eu agradeço a participação e eu quero encerrar com 6 pontos de atenção. Se teu filho tiver um ou mais desses sintomas, procura saber o que está acontecendo. Irritabilidade, isolamento social, conteúdo do interesse dele, é importante se os conteúdos de interesse dele, do que ele assiste, do que ele joga, do que ele faz, do que ele escuta, é algo ruim. Diálogo fragmentado, que isso é um sinal de psicose. O que é isso? Eles não têm linearidade na conversa, você começa a falar de uma coisa, quebra, fala de outra e muda de assunto, mas fala, mas eu não estava falando disso, nossa, como é desatento. Não, não é, não tem linha de pensamento. Admiração ou prazer ao ver o mal e baixa empatia. Qualquer uma coisa dessa é sinal de doença mental grave. Pode ser algo grave. E teu filho pode ser vítima, mas teu filho também pode ser o agressor. Que a gente olhe mais, escute mais, converse mais, conviva mais. Obrigado, doutora. Boa noite para a senhora. Foi um prazer. Igualmente. Doutora Patrícia, a senhora por último aqui para fechar, por favor. Na verdade, as considerações, eu acho que juntando as dos dois, né, que a gente tenha maior tempo de qualidade, que a gente ouça, que a gente esteja atento aos sintomas dos nossos filhos, que muitas vezes, né, a gente está tão preocupado em ter e esquece do principal, que é ser pai, ser mãe, ser educador. Né, que esteja mais em contato com as escolas, né, que as escolas também consigam se organizar para, né, ajudar tanto os pais, que a gente consiga fazer essa dobradinha, né? E que a gente tenha mais amor mesmo, né? Eu sempre, quando eu venho aqui, a gente fala dessa questão do tempo de qualidade, do tempo de amor, Deus no coração. A gente precisa voltar àquela conversa do dia a dia e que a gente olhava nos olhos e não por uma tela. Hoje eu escutei de um pai, né? E aí, só rapidinho, eu escutei de um pai assim, meu filho chegou e eu não vi que ele tinha crescido tanto. Eu não reconheci meu filho na rua. E ele falou doído, sabe? Aí você vê quanto tempo ele perdeu e quanto tempo a gente está perdendo atrás da tela. E a gente está perdendo a oportunidade de ver nossos filhos crescer. Só um adeno, meu filho deve estar vendo agora. Beijo, Arthur. Mamãe daqui a pouco está em casa. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho que mandar beijo, senão ele tem um ataque. Obrigado, doutora. Né? Foi um prazer. Uma boa noite a todos. Sem muito mais dizer a cada um de vocês, viu? Mas obrigado pela presença, pelo carinho de vocês e também por todo o bem que fazem. Muito obrigado. A você de casa também a nossa gratidão enorme. Este programa já pode ser revisto a partir de agora no nosso Canção Nova Play. Entra lá, já manda, pega o link e manda para tanta gente, quanta gente você conhecer. Envie este programa, tá bem? Grande abraço a todos. Até semana que vem, se Deus quiser, em mais um Além da Notícia, aqui na Canção Nova.